É difícil falar da história do off-road no Brasil, sem lembrar da figura icônica de Nelson de Almeida Filho. Pioneiro na fundação de clubes de Jeep, Nelson é especialista na organização de passeios, rides, provas de Jeep indoor e expedições. Trabalhou em montadoras como Land Rover, JPX e prestou consultoria em todo tipo de evento e ações do universo fora de estrada. Atualmente Nelson de Almeida Filho trabalha como consultor de assuntos de eventos off-road na TSO Brasil. Meu nome é Nelson de Almeida Filho. Eu comecei com off-road na década de 70 ainda, quando eu comprei o meu primeiro carro, que por acaso foi um Jeep, né? Era um carro que precisava ser todo reformado, o dinheiro era curto, e eu acabei comprando um carro numa sucata do Exército, lá em São Paulo, né? E a minha ideia era reformar esse carro para poder usar o carro, né? A expectativa da gente era ter carro. Eu tinha 21 anos. E aí eu comprei o carro e a minha ideia era fazer um buggy com ele. Fazer um Jeep buggy, que estava na moda na época, né? A gente andar de buggy. O buggy era coisa de jovem, etc. Só que o buggy era caro, então eu comprei um Jeep e a ideia era transformar num buggy. Mas eu lembro que, inclusive, o pessoal, os mutantes andavam com um Jeep desse, meio buggy, assim. Já estava bem na moda a coisa. Mas aí quando eu comprei o Jeep, que eu comecei a mexer no Jeep durante algum tempo, levou 2 anos para me reformar esse carro. Todo fim de semana, eu trabalhava, né? Todo fim de semana eu tinha que mexer um pouco no carro, levava coisa para casa, para mexer à noite e tal. Em 2 anos o carro ficou pronto com a ajuda de alguns amigos, né? Só que nesse intervalo de 2 anos, eu acabei descobrindo que aquele Jeep que eu tinha não era para ser transformado em buggy, porque ele era um Jeep da Segunda Guerra. E mais, ele era o primeiro modelo de Jeep que foi fabricado no mundo em série, né? Então era um carro histórico, participou da Segunda Guerra, um carro que de alguma forma ele inaugurou um conceito novo de veículo no mundo, né? Através dessa fabricação militar aí. Então eu resolvi deixar o carro original, e aí eu comecei a trabalhar e montei o primeiro Jeep, meu primeiro carro, né, que foi um Jeep 42 da Segunda Guerra. Então nesse intervalo de tempo que eu reformei o Jeep, eu acabei entrando em contato com outras pessoas que tinham Jeep também. E eu percebi que havia um carinho muito especial, havia um carisma diferente na figura desse carro aí, né, para as pessoas. Não era só ter um carro antigo, não era só ter um 4x4, era ter uma coisa muito especial, um carro, vamos dizer assim, um carro de coleção, vamos dizer assim, mas especial, diferente dos outros. Porque veio um carro que tinha história, um carro que trazia história junto com ele, uma grande história, né? Então eu, com esse carro aí, conhecendo essas outras pessoas que também gostavam de Jeep, etc., a gente acabou fundando em 1981 o primeiro Jeep Clube do Brasil. Foi o primeiro Jeep Clube de todos os que existem hoje, né? A ideia do Jeep Clube no início era meio confusa, a gente não sabia o que fazer. Se era um clube de carro, se era um clube de atividade off-road, se era um clube de veículo antigo, enfim, a gente não tinha ainda uma definição do que seria o Jeep Clube, né? Na verdade, o que seria o off-road no Brasil, porque até então não existia nada de off-road no Brasil em termos de atividade de lazer, né? Os carros eram usados, principalmente os 4x4, eram usados como carros de trabalho, carros de lavoura, né? Ninguém usava um 4x4 para lazer. E com o Jeep Clube e com essa adequação toda dessas pessoas que tinham Jeep, né? Foi mesclando a ideia de um, a ideia de outro, foi mesclando a atividade de alguém que já fazia passeio na Serra da Mantiqueira ou em Atibaia, ou outros que gostavam de preservar o veículo, etc. E a gente formou o primeiro, vamos dizer assim, a primeira linha de atividade de um clube off-road. O Ride, na verdade, ele nasceu por um problema que a gente tinha
quando a gente andava de Jeep, que era a dificuldade de se chegar aos lugares. Por exemplo, nós fizemos um passeio no começo do Jeep Club para São Roque, que está próximo a São Paulo, né? São Roque dá, sei lá, 50 quilômetros de São Paulo. Mas a gente levava meio dia para chegar lá, porque os carros eram carros muito antigos, carros muito usados, né? E parava para isso, parava para aquilo, e um queria ir no banheiro, o outro esquentava a bombinha de gasolina, o outro furava o pneu. Então esse comboio que a gente fazia de passeios de Jeep Club, os primeiros passeios de Jeep Club, né, eram muito demorados. Então você dava um problema no Jeep, o outro que estava bem, que estava com a família, não se sentia confortável, porque tem que esperar o outro, e aquela coisa toda. Surgiu daí o espírito de companheirismo, mas surgiu também o rally de Jeep, os primeiros rides. Por quê? A gente acabou achando que se nós fizéssemos, ao invés de fazer um comboio, né, nós fizéssemos um rally, ou seja, cada um partiria de um ponto para chegar num outro ponto específico, ele teria um horário para fazer isso, né, e ganharia pontos, ganharia prêmios, etc. Seria tipo uma atividade competitiva, né? Mas que as pessoas não tivessem que andar em comboio sempre, né? Para não ter esses problemas. Então cada um que cuidasse do seu carro e cuidasse dos seus problemas, estivesse no caminho. E nós colocávamos um carro da organização no final para ajudar aqueles que estavam tendo problemas mecânicos com o carro, né? Então esses caras acabavam atrapalhando os outros, todo mundo chegava no ponto final do evento, e aí era aquela festa geral, e os rides nasceram dessa forma. E o Camel Truck, Nelson? Então, como apareceu na sua vida? Então, o Jeep Club acabou criando uma série de atividades, né, com 4x4, desde gincanas até os rides, como eu falei agora, as provas de obstáculo, enfim, campanhas de solidariedade. A gente participava também, que os nossos carros conseguiam chegar em alguns lugares onde os outros tinham dificuldade, e foi criando uma série de atividades. E o Jeep Club acabou se desdobrando em diversos Jeep Clubs pelo Brasil inteiro. Nós tivemos a oportunidade na década de 80 de montar uma revista específica de 4x4, que nasceu dentro do Jeep Club também, como um boletim informativo do clube, e acabou virando uma revista mensal de banca, falando sobre a atividade 4x4. Até então, a gente estava falando de uma atividade que pouca gente conhecia. Então, na verdade, a revista acabou inseminando a ideia do 4x4 como um evento de lazer para o Brasil inteiro. E a gente acabou sabendo depois que a nossa revista foi a primeira revista da América do Sul. Não existia nada parecido na América do Sul que falasse de 4x4 com esse sentido aí, né? Divulgar o veículo, não só para trabalho, mas também para lazer, né? Para família, para passeios, para expedições, essa coisa toda. E essa propaganda que acabou acontecendo espontaneamente entre todas as pessoas que gostavam de Jeep no Brasil, porque a gente acabou descobrindo que a gente não era único no planeta, né? Tinha mais gente que gostava de 4x4, e isso estava distribuindo no Brasil inteiro. Muita gente lá, de Natal, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, em Canoas, e não sei aonde, começou a aparecer núcleos querendo montar seu Jeep Club local, né? E isso acabou desenvolvendo atividade no Brasil inteiro. Essa propaganda que aconteceu espontaneamente acabou nos levando para o Camel Trophy. O Camel Trophy era, assim, considerado na Fórmula 1 na época do 4x4, né? A gente tinha dois eventos de off-road que eram importantes no mundo. Era o Paris-Dakar e era o Camel Trophy. Só que o Camel Trophy era uma coisa assim, que estava na Lua, totalmente distante da nossa realidade aqui no Brasil, né? Mas aconteceu de que a Reynolds, que fabricava o cigarro Camel, resolveu lançar o cigarro no Brasil. Isso no começo da década meio da década de 80 foi. 84 foi. E eles resolveram lançar o cigarro no Brasil, e por coincidência, no ano seguinte a esse lançamento, o Camel Trophy ia ser na Amazônia. Então eles acabaram resolvendo fazer com que
se criasse uma equipe de brasileiros para participar do Camel Trophy. Para quem não sabe, o Camel Trophy é uma prova internacional que aconteceu nos lugares mais difíceis do mundo, né? Na África, na Ásia, e na Amazônia também, né? Que era assim o suprassumo da ideia de off-road é a Amazônia, né? Todo mundo achava a Amazônia assim, falava, poxa, Amazônia. E o Camel Trophy ia ser na Amazônia no ano seguinte. Isso, eles vieram buscar pessoas que tinham conhecimento de 4x4 no Brasil para poder ajudar na eliminatória, né, dos brasileiros, porque aí tinha muita gente que se inscrevia no Camel Trophy, né? O Camel Trophy, como é que era a inscrição? Você comprava um cigarro, tinha no rótulo do cigarro uma ficha de inscrição que você preenchia e mandava pelo correio. Nessa época não tinha internet. Ou então nas revistas especializadas também tinha uma ficha que você preenchia e mandava pelo correio. Então essa primeira ideia do Camel Trophy levou mais de 20 mil pessoas a se inscreverem quando só tinha 2 vagas. Na verdade eles criaram 4 vagas, porque era a primeira vez que o Brasil ia participar, criaram 4 vagas. Então eram 4 brasileiros que iam para o Camel Trophy de 20 mil inscritos. Eles precisaram fazer uma seleção. Essa seleção ela era feita na parte teórica e era feita na parte prática também, né? E quando surgiu a ideia da parte prática, eles contrataram a gente, né, que era do Jeep Club, para poder fazer esse trabalho. Isso nos levou 4 anos a fazer as seletivas do Camel Trophy. Na época eu tinha montado uma empresa chamada Terra Promoções, que era para desenvolver os eventos 4x4 mais profissionalmente, né? E a Terra acabou fazendo 4 anos as seletivas do Camel Trophy, nas 4 vezes que participaram equipes brasileiras do Camel Trophy. A revista 4x4 Picape, ela foi a primeira revista, e a gente acabou sabendo que foi a primeira revista da América do Sul falando sobre o tema de 4x4, né? Como atividade de lazer além da atividade de trabalho, né? O que acontece? O Jeep Club ele começou a crescer, começou a ter diversos sócios, etc. Começou a aparecer muita gente para participar do Jeep Club, e nós criamos um boletim interno feito em Xerox na época, fotocópia, preto e branco, chamado 4x4 Picape. Por quê? Porque o Jeep Club ele não podia se ater só a receber proprietários de Jeep, porque eram muito poucos, né? E muita gente estava reformando o Jeep, e essa atividade de 4x4 acabou crescendo em função do Jeep Club, porque nessa época os carros estavam todos praticamente fadados à sucata. Ninguém mais queria andar de Jeep, né? Jeep era um carro do passado. Numa época que a indústria automobilística estava crescendo, estava lançando carros de luxo, carros esportivos, carros conversíveis, etc. Ninguém queria saber nada de Jeep. Então, o Jeep era um carro que, para atividade de trabalho, ele era usado até o osso, até acabar. Daí ele ia para a sucata. Ninguém estava comprando mais Jeep novo. A venda de Jeep era uma coisa assim irrisória. Tanto que em 82, a gente criou o Jeep Club em 80, em 82 eles pararam de fabricar o Jeep, né? Mas o que aconteceu? Esse boletim interno do Jeep Club do Brasil, ele acabou se transformando numa revista, porque na nossa cabeça o off-road era muito mais do que um simples Jeep, tinha toda uma atmosfera em volta a ser desenvolvida, né? A parte não só a parte mecânica, mas a parte de curiosidade dos veículos, mas também as expedições, sair com o Jeep para conhecer o Brasil, conhecer os lugares legais que tinha bem mesmo próximo à nossa casa, que a gente não conhecia porque não tinha um carro 4x4, né? Diversas atividades acabaram surgindo com a coisa do Jeep Club do Brasil. Isso aí deu espaço a uma revista que chamou 4x4 Picape. Eu estava dizendo do nome de 4x4 Picape porque a gente aceitava qualquer tipo de carro que quisesse andar na terra. Então a gente considerava as picapes também como fora de estrada, como hoje, né? Praticamente quase todas são off-road, né? As picapes. Na época não, a maioria era 4x2. Mas como era um carro de trabalho, era um carro fadado também à terra, a gente aceitava picape também. Aceitava bug, aceitava os Barja, que apareceram depois. E então a revista chamou 4x4 Picape. Ela falava de 4x4 Jeep
Na época a gente tinha o que de Jeep no Brasil? Tinha a Toyota, tinha a Willys e só. No começo da revista é o que a gente tinha. O resto eram picapes, né? As F100, as C10, aí veio a picape Pampa, depois veio a Pampa 4x4, veio a F1000 4x4, veio a D20 4x4, aí depois veio outros carros. A Ingesa lançou o Jeep Ingesa em 84 foi, e começou a crescer a coisa de 4x4 pela demanda, né? E pela procura das pessoas por um veículo que se encaixasse melhor naquele tipo de atividade que ele aprendeu a gostar. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande no começo de patrocínio, né? Para conseguir patrocínio para a revista. E era muito difícil. No número 3 da revista a gente já não tinha dinheiro mais para tirar da gráfica. A revista estava na gráfica e não tinha dinheiro mais, né? E o que aconteceu aí foi uma coisa interessante, porque dentro do Jeep Club tinha um pessoal que era da Ingesa. A Ingesa nessa época fabricava veículos militares, né, com 4x4, inclusive fazia sistema de tração para D20, para S10, para C20, C10, né? S10 não tinha. Era D20, S10, C10, D20, Ford F1000 e F100, que ainda tinha alguns modelos a gasolina. E a Ingesa fazia sistema de tração para o exército, para as forças armadas, nesses carros aí. Então ela tinha um certo interesse no mercado 4x4 também, e pouco trabalhava no mercado civil, um ou outro pedido para o mercado civil, mas ela ia lançar o Jeep Ingesa em 1984. E ela tinha uma perspectiva de vender esse Jeep também para o mercado civil, né? E esse pessoal que frequentava o Jeep Club, que era da Ingesa, quando eu lancei o boletim, eles me estimularam a lançar a revista. Aí eu falei, pô, mas é difícil, porque o mercado não existe. Então, não, mas a gente dá um jeito na Ingesa lá para fazer propaganda na sua revista. Vamos fazer a revista, vamos fazer a revista, vamos fazer a revista, e eu acabei fazendo a revista, né? A Ingesa não só anunciou na revista, no início, como quando chegou o número 3, por exemplo, que a gente estava com dificuldade de tirar a revista da gráfica, ela acabou comprando uma parte da sociedade na revista, né? Isso manteve a revista durante um bom tempo trabalhando, até que o mercado começasse a dar retorno para a gente. Então a Ingesa, na verdade não foi a Ingesa, foi o José Guilherme Whittaker, que era um dos proprietários da Ingesa. O José Guilherme Whittaker acabou virando o sócio na revista. Ele já era dono da Invemo, que trabalhava com picapes na época também, com transformação de picapes, né? Então a gente se transferiu para a Invemo e a Ingesa acabou entrando como sócia na revista. Isso aí perdurou até 1988. Então, a revista dava bastante oportunidade de a gente conhecer, entrar mais dentro do universo, né? Dos fabricantes, das montadoras, etc. E recebemos um convite do Ike Batista, dizendo que ele ia lançar um Jeep em Minas Gerais, para que a gente fosse lá convidados para o lançamento do Jeep, né? Um Jeep oficial. E nós fomos. Na verdade, o Jeep nacional não existia ainda, era um Jeep francês chamado Overland, que ele havia trazido da França, e ele estava comprando os direitos de fabricação desse Jeep no Brasil. Então nós andamos nos primeiros Overland e houve uma aproximação nossa também com o pessoal lá da JPX, que era essa fábrica de 4x4 aí, e eu acabei prestando serviço para eles durante uns 2, 3 anos, fazendo praticamente todo o material de propaganda, todo o material técnico, fizemos vídeos, e fizemos lançamento de propaganda dos carros, lançou picape, etc. E de alguma forma eu acabei participando disso, mais diretamente dentro da fábrica. Porque a JPX não deu certo. Bom, na verdade, assim, não é um mercado fácil. É um mercado automobilístico, é um mercado que ele necessita de muito investimento e muita paciência e muito trabalho para você criar um ambiente onde aquele carro possa ser comercializado, né?
E a JPX, a meu modo de ver, tecnicamente ela cometeu alguns erros que acabaram queimando o produto, né? Queimando o produto. O carro era um carro bom, era considerado o melhor chassi que tinha de 4x4, era um dos melhores do mundo o chassi dele. Suspensão, enfim, era um carro robusto, um carro bastante espartano, um carro realmente um jipão mesmo, bravo para andar em qualquer tipo de trilha. Mas eles pecaram na motorização, porque o motor que veio nesses carros da França, o motor Peugeot, era um motor que era feito para automóveis comuns, né? Não era feito para Jeep. Apesar da Overland usar esse motor lá na França, a utilização do carro 4x4 na França e no Brasil é bem diferente, né? Lá na França era quase um carro de pátio, um carro que andava pouco, fazia alguns serviços, etc. No Brasil a gente era obrigado a andar 400 km, 500 km com o carro. Para ir, por exemplo, de São Paulo a Brasília, você anda 1000 km. Para ir de São Paulo a Curitiba, você anda 400 km. E muita gente usava o carro também como seu carro diário, né? Não só para fazer trilha, mas para fazer viagens e tudo. E o motorzinho, ele não aguentava, entendeu? O motorzinho começou a dar uma série de problemas, de aquecimento principalmente, e começou a queimar a imagem do carro em função do motor. E antes que a JPX pudesse trocar esse motor, a ideia era colocar o motor Maxion, né? O grupo que administrava a JPX, que era do Ike Batista, resolveu que não valeria a pena, o mercado era muito pequeno, era um mercado que eles podiam investir em outras coisas que era muito mais negócio do que investir na fábrica de automóvel. E aí fecharam. Ele fechou, a fábrica não faliu. Eles estavam trabalhando com dificuldades, obviamente, porque é um carro novo, né? Era um 4x4, era um nicho de mercado, não era um automóvel que ia atingir uma gama de mercado muito ampla, ia atingir um nicho, mas não faliu não, eles fecharam mesmo. Era o grande 4x4 até hoje, né? É um 4x4 de desejo mesmo, todo mundo tem ideia de ter um Land Rover. E na época, mais ainda, porque a gente não tinha o carro no Brasil. O carro estava lá, né? Na Lua, entendeu? Não estava no Brasil. Ninguém imaginava ter Land Rover no Brasil. A gente já tinha tido contato com o Land Rover já na década de 50, quando uma importadora, ou duas importadoras, ou algumas importadoras do Brasil traziam Land Rover lá da Inglaterra para vender aqui no Brasil, né? Mas era um carro que tinha muito problema, porque a assistência técnica era difícil, eram poucos carros, e, enfim, acabou não vingando. Aí quando ela resolveu vir para o Brasil de fato, porque até 1990 a gente não podia importar carro, né? Aí depois o Fernando Collor que abriu a abertura dos portos aí do Fernando Collor, aí começaram a vir os carros para o Brasil. Na verdade, não existia assim uma ideia dentro da indústria tradicional de veículo no Brasil de trazer carros 4x4. Eles queriam trazer carros conforme era assim a tendência, né, do mercado brasileiro, que eram automóveis urbanos, eram carros mais confortáveis, eram carros mais luxuosos, eram carros mais esportivos, eram carros mais modernos. Era o sonho, né, de todo mundo ter um carro europeu, um carro americano no Brasil, porque já há muitos anos a gente vivia sem poder fazer isso, né, sem poder. E como o próprio Collor disse na época, né, a indústria brasileira fabricava carroças. Na verdade não eram carroças, mas eram carros que já não estavam mais, eram carros já, assim, que já deixavam a desejar perto dos carros que eram fabricados na Europa, nos Estados Unidos. Eram carros antiquados, projetos antiquados. Quando se fala em 4x4, pior ainda, a gente andava de Toyota Bandeirante, que era um projeto da década de 50, andava com Jeep Willys, que era um projeto da década de 50, entendeu? Aí o que aconteceu? Quando abriram
abriu as importações, todo mundo queria vir para o Brasil. E a única empresa que se interessava no mercado de 4x4, nesse momento, para o Brasil, era a Land Rover. Porque a Land Rover estava expandindo o mercado dela, né, das colônias inglesas que existiam na Europa, na África, na Ásia, em diversos lugares, para outros mercados. A Land Rover precisava ganhar outros mercados. Precisava ganhar o mercado do Ocidente, precisava ganhar o mercado americano. E o Brasil é interessante, porque o Brasil era uma segunda África, né? Era um Brasil com poucas estradas de asfalto, com uma imensa área rodoviária de terra. Então era um lugar ideal para trazer Land Rover. E eles se interessaram logo de início em trazer Land Rover para o Brasil, né? Só que o que aconteceu? Quando a Land Rover veio com a intenção de trazer o carro para o Brasil, ela teve um problema legal, que levou quase 2 anos, que alguém aqui no Brasil tinha patenteado a marca Land Rover. Na verdade era um empresário carioca que tinha, sabendo que iam vir carros importados para o Brasil, ele registrou diversas marcas, se antecipando à própria fabricante, entendeu? Registrou Jaguar, registrou Porsche, registrou Ferrari, registrou Land Rover. E quando a Land Rover veio para o Brasil, ela não podia se instalar aqui, porque tinha esse problema legal, né? A marca não era dela, aqui no Brasil a marca era de outro cara. Isso levou 2 anos praticamente para que ela resolvesse esse impasse aí, que acabou sendo resolvido finalmente. E só em 92 que a Land Rover, em 91 ela começou a vir para o Brasil, e em 92 ela se instalou de fato, né? E mais uma vez, o nosso contato com a revista, o nosso contato com o Jeep Club acabou aproximando a Land Rover da gente, né? E nós começamos também a prestar serviço para a Land Rover desde o início. Aí veio a coisa do Camel Trophy, que a gente já tinha feito, né? Já tinha trabalhado no programa Camel Trophy, que tinha uma identidade muito grande da Land Rover com o Camel Trophy, e a gente acabou se entrosando e trabalhando para a Land Rover. Aí fizemos diversos eventos para a Land Rover, os 10 primeiros anos da Land Rover no Brasil praticamente, eu participei direto, né? A gente fazia os eventos, fazia os test drive, apresentação de produto, lançamento em concessionária, fizemos provas de obstáculos para o cara entender como é que era o Land Rover, fizemos vídeos institucionais, fizemos material promocional, fizemos os encontros nacionais, os primeiros encontros nacionais do Land Rover no Brasil, que começaram quando a Land Rover completou 50 anos, foi em 96, ela completou 50 anos. Aí a Land Rover do Brasil resolveu fazer diversos eventos em diversas partes do Brasil onde já tinha concessionária, para reunir as pessoas que tinham comprado Land Rover, né? E fizemos diversos eventos legais aqui no Brasil, cara. Chegamos a reunir em Visconde de Mauá, mais de 600 carros lá, invadiu a cidade inteira. Eram eventos bonitos, sabe, com passeio, eventos com expedições, com viagens a cachoeiras, enfim, foi um encontro muito legal. Foram encontros muito legais, né, que aconteceram nesse período aí, de 96 a 99, acho que foi. E aí depois a Land Rover foi vendida para Ford, foi vendida primeiro para BMW, né? Foi vendida para BMW, depois foi vendida para Ford. E esse pedigree da Land Rover, essa coisa institucional, lendária da Land Rover, ela foi se desvanecendo de acordo com como foram feitas essas mudanças, né? Até que chegou um momento que os eventos da Land Rover acabaram sendo organizados pelos proprietários da Land Rover, que ainda queriam se encontrar, ainda queriam ir naqueles lugares legais, ainda queriam participar em grupo e gostavam de Land Rover, né? Então o que acontece? Até hoje existem os encontros Land Rover. Está acho que no 15º encontro Land Rover hoje, mas hoje em dia são organizados pelos proprietários. São eventos muito legais. O último foi em Foz do Iguaçu agora, um evento bacana, organizado pelo pessoal lá do Paraná. Foi bacana pra caramba, muita gente, muita atividade, um pessoal muito sangue bom, muita gente boa, sabe? E isso aí está se perpetuando.
Mesmo que a marca hoje não participe mais, quer dizer, a oficial, né? A fábrica, o fabricante, a gente continua fazendo os encontros Land Rover. Nelson, e a implementação dela foi o que, em 2000, na fábrica da Camanguia? Essas datas eu não estou lembrado. Foi... A data eu não lembro agora, o ano certo. Mas foi por aí, eu acho, foi já na gestão, foi no final da gestão dos ingleses, no começo da gestão dos alemães, da BMW. Que eles fizeram lá a montagem dos primeiros carros, né, na Camanguia no Brasil. Porque até então eles eram todos importados em CKD, né? Os carros vinham semi-montados, eram montados lá em Santo Amaro. Era quase que feito à mão o negócio, entendeu? Como a venda era pouca, ainda dava. Aí quando começou a aumentar as vendas, começaram a aumentar as vendas de Land Rover, aí eles conseguiram um espaço na Camanguia lá, no final já da gestão dos ingleses e durante a gestão dos alemães da BMW. Aí quando foi para Ford, de novo mudou e tudo isso foi transferido para dentro da Ford. Eles decidiram também não fabricar mais o carro, né? E continuou vindo Land Rover só importado. Na verdade foi pouco tempo que, acho que foram 3 anos só que ela ficou dentro da Camanguia fabricando produtos nacionais. O resto foram tudo importado até hoje. Mas a carroceria chegou a ser fabricada aqui? Não, eram tudo importado. Na verdade era um CKD com mais participação da indústria automobilística, né? Brasileira, de autopeças, né? Tinha mais autopeça brasileira sendo montada no carro, mas ainda muita coisa vinha da Inglaterra. Parte de lataria, parte de estamparia, de alumínio, né? Isso vinha tudo da Inglaterra. A década de 90 foi uma época de ebulição, né? De ebulição. Quer dizer, tudo aconteceu na década de 90. Então existia assim uma tendência nova, porque os carros que estavam chegando eram diferentes dos carros que a gente tinha na década de 80. Né? Eram carros melhores, eram carros que davam mais chance de você viajar, por exemplo, longas distâncias, usar o carro como um carro do dia a dia. Você podia fazer off-road no fim de semana e na segunda-feira você lavava o carro e ia buscar a tua filha na escola, né? Ou levar a tua mulher no shopping, entendeu? E se quisesse viajar com ele 1000 quilômetros, ele viajava sossegado. Então, na verdade, esse pessoal raiz da década de 80, que andava de jipão e etc., ele acabou se diluindo num grupo novo que chegou na década de 90, que foi o grupo que começou a gostar de 4x4 em função daquilo que o 4x4 podia oferecer para ele. Já não era mais um 4x4 gastão, lerdo, barulhento, sem conforto nenhum. Era um 4x4 mais moderno, né? Que vinha da Europa, vieram as Mitsubishi, vieram as Toyota, vieram as Ford, as S10, veio um monte de carro legal que já tinha uma outra característica, né? Não aquelas de antigamente, como a gente estava acostumado a usar aqui. Isso trouxe um povo novo pro 4x4, de gente que queria saber o que era isso, né? O que era isso aí, entendeu? Então a década de 90, aproveitando esse aumento de pessoas que estavam interessadas no 4x4, surgiram mais eventos, foi uma ebulição, na verdade, do 4x4, daquele 4x4 que antes era meio bem raizão, assim, para um 4x4 mais amplo, né? 4x4 que eu digo atividade, né? E o aumento desse mercado, o próprio esforço das empresas que estavam trazendo 4x4 em vender 4x4 para esse povo aí, né? Acabou gerando uma série de eventos e em 90 foi um desenvolvimento grande de eventos de 4x4 aconteceram na década de começaram e frutificaram na década de 90, né? Hoje em dia ainda existe muito evento 4x4, mas hoje em dia está separado. Esse pessoal raiz, que a gente chama de jipeiro, né? Hoje em dia é um cara que pega um Jeep antigo e transforma ele num Jeep novo e gasta, sei lá, uma grana preta em cima do Jeep, com pneus importados, com suspensão, com motorização, etc.,
para fazer aquele 4x4 raiz mesmo, fazer atividade 4x4 radical, né? E o outro pessoal que chegou, um ou outro, se agrega ao 4x4 raiz, mas uma grande maioria ainda quer o 4x4 para conhecer o Brasil, para fazer expedição, para ter um carro onde eventualmente ele possa vencer um problema de percurso aí, uma chuva, uma estrada de terra, aí choveu, aí o cara precisa de um carro um pouquinho melhor para poder fazer. Pessoal de fazenda, por exemplo, né? Pessoal do norte do Brasil, lá da Amazônia, do Pará, Goiás, Tocantins, que ainda tem muita obrigatoriedade de andar em estrada de terra, né? E aí chove, entendeu? Então o 4x4 se espalhou por todos esses lugares aí, e hoje em dia eu acho que um pequeno grupo de proprietários de 4x4 está envolvido na atividade 4x4. A maioria, hoje em dia, está usando 4x4 mesmo como um carro do dia a dia e um carro de uso, principalmente no interior, aí, interiorzão do Brasil, que é imenso, né?